Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Aqui nesse canal eu vou compartilhar com vocês toda essa minha trajetória e como eu cheguei a essa conclusão e essa resposta. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Karine. Bora pro vídeo. Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos a esse canal, que agora tá com tema novo, né? E durante muito tempo eu me fiz milhares de questionamentos, né? E eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história, o mais resumidamente possível, pro vídeo não ficar muito longo. E ao longo do percurso vocês vão entender algumas coisas. E aí eu vou falar pra vocês tudo que até aqui, né, eu descobri, aprendi. E a conclusão que eu cheguei, né, e que pra mim foi libertador. E que, em parte, está resolvendo muita coisa na minha vida e em mim, tá? Então aqui vocês vão entender um pouquinho da trajetória, porque se eu simplesmente falar a conclusão do vídeo, vocês não vão entender nada e talvez vão até dizer assim, nossa, ficou louca, né? Mas então eu vou contar um pouquinho da história pra vocês e aí a gente parte pro conteúdo automaticamente. Bom, gente, eu tive assim, eu tive uma infância até os 7 anos muito próspera. Né, o meu pai era metalúrgico, nós morávamos em São Paulo, eu nasci em São Paulo, né? E ele era metalúrgico, ele tinha uma empresa, e enquanto ele era casado com a minha mãe. Quando eu tinha 7 para 8 anos, eles se separaram e a minha mãe veio embora para o Rio Grande do Sul. Os dois sentaram comigo e perguntaram para mim com quem eu queria ficar. E eu respondi com a minha mãe, porque daí o meu pai tinha uma outra esposa e eu, como criança, naquela época, eu não tinha entendimento de nada com 7 anos. Eu tinha medo de madrasta, né? E a minha mãe era tudo pra mim. Apesar que meu pai também era tudo pra mim. Mas se eu tivesse que optar entre ficar com uma mulher estranha e a minha mãe, eu optei ficar com a minha mãe. 5 anos depois disso eu nunca mais vi ele. Só a gente falava por telefone. 5 anos depois ele veio a falecer. Eu morava com a minha avó na época, né? Desses 8 aos 13 anos, né? Todo esse período eu morei com a minha avó. E eu estudei numa escola onde eu sofri muito, muito bullying. Muito mesmo. Porque a minha avó, até hoje, ela mora no mesmo lugar, né? Tenho muito orgulho disso, mas na época eu chorava muito. Porque eu não entendia. E eu sofria bullying por isso quando essa palavra nem sequer existia. Né? As crianças da escola riam de mim, porque eu morava na casa dela. E a casa dela, a peça da frente era uma borracharia. E aí tinha uma porta e entrava pra casa dela. Então, pra entrar na casa da minha avó, tinha que passar pela borracharia. E eu lembro que eu não tinha vergonha de morar com ela. Só que as crianças da escola riam da minha cara, me chamavam de um monte de coisa, de borracheira, de quadriculada, de pneu. Nossa, vocês não têm ideia. Aí um dia eu lembro que a minha mãe foi cortar meu cabelo e eu chorando, né, que eu não queria cortar o cabelo, ficou muito curto e eu fiz um rabinho e fui pra escola. E nesse dia um menino que era muito atentado, ele puxou o meu rabicó, a borrachinha do meu cabelo, e começou a rir de mim, me chamando de cogumelo. E eu chorava muito, e quanto mais eu me importava, quanto mais eu chorava, mais eles faziam, sabe? A escola inteira, eu tinha ali, eu acho que umas 6 amigas, e o resto me odiava. Tipo, eu era assim, o patinho feio da escola. E... nossa, eu sofri à toa, né? E aí eu me lembro disso
Depois eu fui morar com a minha mãe, fui pro ensino médio, aí todo dia eu me arrumava, me maquiava pra ir pra escola, aí o cabelo começou a crescer e eu já fui pra escola, como eu ia mudar de escola, ninguém ia me conhecer, eu já fui assim, bem segura, assim, bem confiante e tal, e fiz várias amizades, eu me dava bem dizer com a escola toda, né, mas ali eu cometi muitos erros, né. Não fui criada dentro de igreja. Eu me lembro que em São Paulo, quando a gente morava lá, minha mãe foi na Universal algumas vezes. Mas aqui no Rio Grande do Sul, eu lembro de ter frequentado casa espírita, de espiritismo mesmo, tipo Chico Xavier, assim. Muita religião, assim, tipo Umbanda, sessão de Exu, essas coisas assim, né? Mais isso do que os outros. E igreja católica, eu acho que eu fui umas 2 vezes com a minha avó. Porque a lomba que tinha que subir pra ir na igreja era muito inclinada. E aí ela cansava no meio do caminho, então isso dificultava muito pra ela ir na igreja. E perto de onde a gente morava não tinha igreja. Então a gente não ia na igreja, né? E os evangélicos eu tinha muito preconceito, assim. Eu olhava aquelas pessoas de cabelão lá na bunda, cheio de ponta, e aquele saião. E aí eu pensava assim, nossa, eu não quero frequentar um lugar, era o último lugar da vida que eu gostaria de frequentar, era a igreja evangélica. Porque eu pensava assim, eu não quero frequentar um lugar que vai controlar a roupa que eu vou colocar, eu não quero controlar um lugar, eu não quero entrar num lugar que vai controlar o tamanho que o meu cabelo vai ficar, se eu posso usar brinco, se eu não posso usar brinco, se eu posso usar maquiagem, se eu não posso usar maquiagem. Eu era muito vaidosa na época. Deus do livre, eu não ia no mercado sem passar um lápis de olho no olho, assim. E hoje eu até fiz de propósito, que o último vídeo que eu gravei eu percebi que eu não tava com a minha sobrancelha muito bonita. E eu ia fazer ela essa semana, mas como eu tinha que gravar esse vídeo pra vocês, eu disse, eu não vou fazer, eu vou esperar. Porque eu quero fazer exatamente assim. Que foi a intuição que eu tive. E no final desse vídeo vocês vão entender o porquê da intuição, né? A intuição que eu tive foi de fazer esse vídeo, foi gravar esse vídeo pra vocês. E eu queria fazer esse vídeo exatamente o mais natural possível, né? Então eu recém larguei meu filho na escola e vim correndo pra casa para fazer esse vídeo aqui pra vocês. Vamos lá. Cresci, saí do ensino médio. Me afastei da minha mãe por 2 anos, que isso é uma outra história, que no dia que essa história fizer sentido, né, no meu coração, eu vou gravar um vídeo sobre ela. Porque eu acredito que essa parte da história, dos meus 16 aos meus 21, essa parte da história eu ainda não encontrei uma razão, um porquê. Mas eu passei por ela e um dia ela vai servir para alguma coisa. Então, nesse dia, aí eu vou poder usar essa história e vou entender o porquê dela e vou poder falar sobre ela para vocês. Mas, voltando, com 21 anos de idade, eu conheci o pai do meu filho e fui morar com ele. A gente não casou no papel, a gente só foi morar junto e fui morar com ele. Só que eu era uma pessoa muito revoltada. Eu tinha ficado muito presa até os meus 18. E eu conheci o pai do meu filho com 21. Então, tipo assim, ó, eu não tinha ido pra festa, eu não tinha aproveitado nada. Aproveitado, né? Eu não tinha aproveitado nada da minha vida. E aí, eu tava vivendo esse momento de aproveitar. Só que eu aproveitei, né? E aí, quando eu conheci o pai do meu filho, eu me apaixonei por ele, né? E a gente foi morar junto. Em pouquíssimo tempo, assim. Eu conheci ele em agosto e em janeiro a gente tava morando junto. E eu me lembro que 6 meses depois, porque na verdade a gente não combinou vamos morar junto. Ele arrumou uma casa pra mim, que eu precisava de uma casa pra alugar, e ele sabia onde tinha uma casa. E nesse dia a gente não tava junto ainda. E aí ele disse assim, tem uma casa assim, assim, assim pra alugar. E eu, perfeito, o valor, tudo bom. Aí eu peguei e fui lá, falei com o dono, dei o calção e entrei pra casa. Eu não tinha nada, a não ser um colchão de solteiro e as minhas roupas. Aí a minha mãe me ajudou
Ela trouxe uma geladeira, uma pia, uma mesa. A mesa eu tenho, inclusive, até hoje, tá aqui embaixo de minha mesa. Aí o colchão de casal, ele me emprestou, né? O pai do meu filho. Emprestou, né? E aí a gente colocou um armarinho e tal, tá. Comecei a vida ali. Ali eu comecei de verdade. Aí comecei a trabalhar numa loja de conveniência, porque essa casa, ela ficava próximo a uma... Não é uma BR, é uma faixa, né? A faixa de Taquara em Gravataí, aqui no Rio Grande do Sul. E aí eu fui morar ali e nessa avenida, nessa faixa, tinha um posto de gasolina e eu fui trabalhar na loja de conveniência ali. Ali eu comecei uma vida... vou usar uma palavra assim, decente, só pra vocês entenderem. Uma pessoa que tem uma casa, que trabalha, que chega de noite em casa, tarará, parará. E no começo foi tudo muito bom. Aí ele foi dormir lá em casa um dia, levou umas roupas, foi dormir no outro dia, levou outras roupas, e foi dormir de novo, levou, e quando eu vi, 6 meses depois, não tinha caído minha ficha ainda, quando eu me dei por conta de que eu tava casada. E eu nunca quis casar. Eu nunca quis ser mãe, eu nunca quis ter família. Eu queria ser uma mulher de sucesso e queria ser uma mulher financeiramente bem sucedida. Eu queria ter uma casa enorme, eu queria ter um carro luxuoso, mas eu não queria dividir aquilo com ninguém. Então eu nunca quis casar, nunca quis família, nunca quis nada disso. 6 meses depois, quando eu me dei por conta de que eu tava casada, tá, ainda assim ali eu tava legal. Só que quando eu completei 1 ano de casamento, né, que a gente tava junto, morando junto, eu tinha uma tristeza dentro de mim, um vazio, era uma angústia, era um ódio, uma raiva, um sofrimento, um desprazer da vida. Eu não tinha ânimo de levantar da cama, eu não tinha o porquê levantar da cama, eu não tinha motivação pra nada, nada me fazia feliz, nada. E ali eu comecei a ser diferente, né? Eu já não era mais aquela esposa do início, né? Até porque eu nunca me vi casada, eu nunca me vi... eu me via presa ainda em um relacionamento. Só que foi escolha minha, né? A minha cabeça na época era um turbilhão, era muito pensamento no passado, muito ódio das pessoas, era muita raiva, era muita angústia, era muita coisa ruim mesmo. E eu me olhava no espelho e eu dizia, ai, eu sou um lixo, eu sou... uma inútil. Eu me botava assim, ó, lá no último do último mesmo. Eu não tinha amor por mim, eu me odiava profundamente. Porque outra coisa que eu odiava era pessoas gordas. E aí, quando eu me dei por conta, eu estava gorda. Então ali eu comecei a me odiar muito mais. Muito mais. Honestamente, eu queria sumir, morrer. Mas uma coisa eu nunca passou pela minha cabeça de tirar minha própria vida. Porque eu sabia que quem tirasse a própria vida ia pro inferno, né? Era o que eu sabia. E eu nunca pensei assim, vou buscar Deus. Nunca, porque eu não tinha isso. Eu nunca tive convivência com esse tipo de assunto. E quando uma pessoa da igreja, sabe aquelas pessoas da igreja que vai bater no teu portão pra levar a palavra, te dar um folhetinho e te convidar pra ir na igreja? Quando eles iam bater no meu portão, eu fazia de conta que eu não tava em casa. Eu nem atendia, e quando eu atendia eu era mal educada. Eu perguntava pra eles assim, vocês não têm louça pra lavar? Gente, eu era uma pessoa completamente horrível. Eu era uma pessoa muito mesquinha, muito fútil, eu pensava só em mim e eu queria que o mundo se explodisse. Essa era eu. Por isso que hoje eu digo assim, que eu não me orgulho disso. Mas hoje eu entendo algumas coisas que precisavam ser transformadas em mim
para um dia eu poder usar como um testemunho mesmo e dizer assim, ó, foi pra glória de Deus, sabe? Eu acredito muito que Deus trabalha sempre pra glória dele. E às vezes, ontem me caiu uma ficha muito forte no meu coração e eu senti bem assim, sabe por que não acontece mais coisas boas na tua vida? Porque tu não fala pras pessoas, tu não dá o testemunho. Só que eu não sei explicar que eu não tô aqui contando isso pra vocês porque eu quero que aconteça mais coisas boas na minha vida. Eu tô aqui contando isso pra vocês realmente pra glorificar o nome de Deus, porque eu agradeço muito a Deus essa transformação que eu tive, porque... Ai, gente, Deus salvou minha vida, sério. E é muito lindo. Eu olho pra trás assim e eu vejo a transformação. É sério, é muito. Eu não tenho palavras pra expressar, mas é sensacional assim a sensação de viver isso. Por mais que tenha doído, por mais que tenha, sabe? E por mais que esteja doendo, olhando quem eu era e olhando quem eu sou hoje, não me vangloriando, mas pra glória dele, olhando a pessoa que eu era e olhando a pessoa que eu sou, a transformação é como a da borboleta, que ela é uma lagarta e ela passa pela transformação, aquilo dói, e o dia que ela sai daquele casulo, ela é uma linda borboleta. Vamos lá. Aí eu tive meu filho. No começo foi muito difícil, porque era uma situação que eu não queria pra mim. Já falei em outro vídeo isso, né, sobre isso. Eu não gosto muito de repetir, porque eu sei que um dia ele pode assistir um vídeo desse e de repente ficar triste. E pelo fato dele ser especial, né, dele ser autista, isso pode magoar ele num nível muito maior do que magoaria uma pessoa que não é autista, né? Então, isso é um medo que eu tenho, assim, de um dia ele ver esses vídeos e interpretar de uma maneira errada. Só que Deus trabalha assim, Deus tem um motivo pra tudo. E ele me deu o Bernardo, ele tinha uma razão, ele precisava da minha transformação, entende? E é isso que eu acho mais bonito. Porque Deus, ele precisava que eu me transformasse. Ele precisava de mim uma pessoa. Uma pessoa. Eu não era uma pessoa. Eu não podia ser chamada nem de animal. Porque um cachorro, ele dá amor e carinho mesmo que tu esteja espancando ele. E eu não dava amor e carinho pra ninguém, nem pra mim. Nem pra mim eu não dava isso. Então eu não podia ser chamada nem de cadela. Porque uma cadela, quando põe um filho no mundo, Deus o livre se alguém botar a mão, né? E por mais que tu dê vários chutes nela, ela assim mesmo ela vai abanando o rabinho pra ti. Então acho que eu valia muito menos do que um animal nessa época. É muito difícil contar isso pra vocês. Mas vamos lá. E aí veio meu filho, quando ele tinha 3 aninhos, que eu tava com 6 anos de casamento com meu marido, a gente se separou. Aí, né, eu tinha comprado a casa, me mudei. Aí na mesma época eu comprei o carro pra poder trabalhar, porque eu não podia ficar num serviço fixo de carteira assinada, porque toda hora eu não tinha quem cuidasse do Bernardo. Então tinha que ser um serviço que eu não tivesse hora, assim, nem pra entrar nem pra sair, e tinha que ser uma coisa que eu, na emergência, eu pudesse sair correndo, como já aconteceu várias vezes. Então eu fui trabalhar de Uber, né? Era um horário flexível, enfim. Só que todo o dinheiro que entrava ia pra conta e pras coisas dele.
Eu não guardava nada. Então, quando o carro estragava, eu não tinha dinheiro para arrumar. Era uma luta. Era uma eterna luta. Só que desde aquela época, quando eu comecei a ficar revoltada, que eu comecei a me odiar, que eu odiava todo mundo ali pelo 1 ano de casamento, eu comecei a me perguntar: o que eu tô fazendo aqui? Pra que eu nasci? O que Deus quer de mim? Sabe? E eu comecei a me perguntar: o que Deus quer de mim? Pra que eu vim? Por que eu tô passando tudo isso? E eu olhava pro Bernardo e eu dizia assim: por que eu tenho que passar por isso? O quê? Pra quê? O que eu vou fazer com tudo isso? Com tudo isso que eu tô vivendo, o que eu vou fazer? Até então eu não acreditava em milagre, propósito, nada disso. Nem sei pra que eu nasci, pra que eu vim. Sei lá eu. Até hoje eu não descobri qual é meu propósito. Talvez esse vídeo faça parte dele. Mas um dia eu vou entender. Só que eu comecei a perguntar essas coisas. E eu comecei a perguntar. E eu era de religião. No vídeo anterior eu contei isso pra vocês, né? Eu era de religião. E me falaram uma vez, né, que o meu filho ia morrer quando ele fizesse 7 anos de idade. E eu comecei a imaginar ele num caixão. E quando eu vi na minha cabeça o meu filho deitado num caixão, com a certeza de que ele não levantaria mais, ali eu comecei a sentir no meu coração algo diferente. Algo que eu posso chamar de amor. Só que ainda assim não era amor. Porque como é que eu vou amar alguém se eu não amo a mim mesmo? Não existe isso. A pessoa que se olha no espelho e se odeia, ela não tem capacidade de amar ninguém na vida. Ninguém. E eu comecei a me perguntar muitas vezes, muitas vezes, o que eu tô fazendo aqui? Pra que eu vim nesse mundo? E agora isso? Vou perder meu filho também? Quando eu me separei do pai do Bernardo, eu comecei uma jornada. Comecei a ver um vídeo aqui, um vídeo ali, um vídeo lá. E aí algumas coisas foram... Comecei a fazer algumas técnicas de lei da atração, aquela coisa toda. Em outros vídeos eu já falei, todo mundo que eu acompanhei, que fez parte dessa trajetória. Só que conforme eu ia entendendo algumas coisas, o assunto ele ia ia ficando mais complexo. Ia ficando mais profundo, ia ficando mais difícil, ia ficando muito mais intenso e muito mais doído. Até que eu cheguei numa conclusão, resumidamente, né? Depois de muito estudo, depois de muita pesquisa, muita mesmo. São 3 anos vendo, acho que mais de 1 milhão de vídeos sobre o assunto, lendo livros e ouvindo livros, né? Tem os audiobooks que as pessoas fazem ali e botam no YouTube, que como a gente às vezes não tem grana para comprar o livro, vai pro YouTube, procura o livro, escuta ele, presta atenção. Então, resumidamente, né, depois mais pra frente eu quero falar profundamente sobre cada um desses pontos. Mas hoje, resumindo isso, o que eu entendi, tá? Deus, ele não é um cara que tá lá em cima no céu, tá? O céu é uma metáfora. Jardim do Éden é uma metáfora. Tudo isso é estado de espírito. É como você se encontra na vida. E o inferno é a mesma coisa. A tua mente te domina, teus pensamentos, o passado, o futuro. Tudo que eu vivi, o que é que eu vou viver? Isso bagunça muito a cabeça da gente. Isso é o inferno, né? Então, o que eu entendi de Deus? Digamos que Deus é essa água, tá? Só que só essa água sozinha nessa taça, ela é única. Mas, se eu pegar várias taças dessa, várias,
e pegar uma gota de cada, uma gotinha, e pingar uma gota dessa água, que é Deus, uma gota em cada taça vai ter uma gota dessa água. Nós somos as taças e Deus é a água. Cada um de nós é um pedaço dele. Quando a gente nasce sabendo disso. A gente nasce sabendo disso, certo? Só que tu é um bebê. Tu precisa de criação. A pessoa... Deu um problema aqui, mas já voltei. A pessoa que te criou, ela não sabe disso. Ela é inconsciente, ela não sabe disso. Porque ela também foi criada dessa maneira. Então existe uma coisa chamada ancestrais. Teus ancestrais, né? Tua avó, tua bisavó, teu tataravô, toda essa galera. Existe uma coisa chamada gratidão, né? Porque se hoje nós estamos aqui, em parte nós devemos a eles. E eles são energias que estão na nossa volta. Porque se nós parar pra pensar que Deus é aquela água, e que se pingar uma gota daquela água em cada taça, e nós somos as taças, se cada um de nós é um pedaço de Deus, então em essência nós somos todos iguais. Nesse momento, se isso fizer sentido pra você, nesse momento, todo o ódio que tu tem no teu coração por alguém ou por 1000 pessoas morre. Porque a outra pessoa é apenas um reflexo de mim mesmo. Porque eu também sou do mesmo lugar que aquela pessoa. Eu sou a mesma coisa. Eu sou a mesma essência. Porque eu sou da mesma fonte. Então, automaticamente, aquela angústia, aquele ódio todo, morre. E existem pessoas, eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de perdoar. E eu tinha muita dificuldade de me perdoar. Eu vivia me culpando. Nossa, olha só, eu que causei isso na minha vida. Então eu sou culpada. Mas não é sobre isso. Então, quando a gente entende isso, a gente simplesmente perdoa tudo e todos, inclusive a si mesmo. Porque a gente entende que o outro não faz o que faz porque ele quer fazer. Ele faz o que faz porque ele não sabe quem ele é. Ele não sabe de onde ele veio. Isso era uma pergunta que não calava dentro de mim. Quem eu sou? Quem eu sou? E quando tu descobre quem tu é, nada mais, tudo faz sentido, mas nada mais te afeta. Nada. Pode cair o mundo na tua cabeça. Nada mais te afeta. Porque daí tu sabe quem tu é. Isso alivia a alma. Então, o perdão, eu ouvi uma frase que dizia assim, ó: o perdão é inerente ao ser humano. Por quê? O que é ser inerente? Por exemplo, a alegria é inerente a uma pessoa feliz. Ela é consequência. E por que o perdão é inerente ao ser humano? Porque é uma consequência quando tu descobre quem tu é, tu nem tem mais o que perdoar. Porque quando alguém fizer alguma coisa pra ti, não vai te afetar. Porque tu sabe que aquela pessoa não tá fazendo porque ela é ruim, porque ela quer te machucar. Não. Quando alguém faz alguma coisa pra gente, quando alguém quer afetar a gente, quando alguém quer machucar a gente, eu sei porque eu era essa pessoa. Eu falava muita coisa pro meu ex-marido. Muita. Eu apontava nele coisas que eu tinha que curar em mim. Eu dizia assim, tu não me ama, mas eu não me amava. Eu dizia, tu não me dá carinho, mas eu não me dava carinho. Eu dizia, tu não me leva pra sair,
mas eu não tinha. Eu tinha vergonha de sair, eu tinha vergonha de mim. Quando eu tenho vergonha de mim, todos vão ter vergonha de mim. Nunca que há 10 anos atrás vocês iam me ver no YouTube correndo o risco de viralizar um vídeo para mais de 1 milhão de pessoas assistir com a cara desse jeito. Certo? Só que quando tu descobre quem tu é e tu volta no teu passado e tu começa a pensar, né? E aí tu olha pra tua realidade que tu tá vivendo. Tu entende exatamente tudo o porquê tá desse jeito. E tu começa a ver mudanças. Começa a ver mudanças. Porque Deus é a fonte. E se eu sou um pedaço de Deus, eu sou a fonte. Eu posso qualquer coisa. E aí eu comecei a ver mudanças, né? Porque quando a gente muda por dentro, o fora também muda. Mas aí que tem um detalhe. Geralmente, quando cortam a nossa luz, a gente se desespera. Entra em desespero. Vou contar uma coisa pra vocês. Ligaram minha luz agora há pouco. Eu fiquei 2 dias sem luz. Eu me desesperei? Não. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. E eu sei que se eu passei por essa situação de novo, só que agora consciente de quem eu sou, é porque alguma lição eu tenho que tirar daí. Eu vou aprofundar muito ainda sobre isso, sobre cada assunto, sobre cada aspecto. Mas para esse vídeo não ficar com 30 horas, de verdade, hoje nada mais me abala. Nada. Se a pessoa comentar, é louca, coitada, tem que internar. Juro, não vai me afetar. E se você comentar assim, nossa, muito obrigada, transformou minha vida. Gratidão. Mas não é eu que transformei tua vida. Porque eu não transformo a vida de ninguém, a não ser a minha. Mas Deus transforma. E uma coisa que nós precisamos, pessoas, precisamos despertar. O que é o despertar? É tu saber quem tu é tu saber de onde tu veio, é tu entender isso, aceitar isso e confiar que a tua história aqui, ela já tá escrita. Vocês nunca tiveram esse momento assim de eu vou tomar um gole? Eu já fiz isso antes, desse mesmo jeitinho. Vocês já tiveram essa impressão? As pessoas chamam isso de déjà vu. Só que antes de tu nascer, tu vê tudo o que tu vai viver e todas as versões de ti. Nas escolhas que tu fez, as opções que tu escolheu, as consequências daquilo, em todas as versões, tu já viu. Então, quando tu tem esse sentimento assim, bah, eu já vi isso. Tu já viu isso. Antes de nascer. Então, tu simplesmente tá lembrando disso. Só que, como a gente é criado acreditando que a única coisa que existe é esse planeta, é essa mesa, é esse celular, é essa xícara, que eu sou esse corpo, e era isso, e eu tenho que trabalhar, e viver e pronto, e pagar conta, a gente acredita nisso, a gente se identifica com tudo isso. E a gente vive isso. Então é só isso. E era isso que eu ficava, sabe? Em desespero. E eu morria de medo de morrer. Eu morria de medo de morrer. E hoje eu não tenho mais. Sabe? E é incrível. Porque quando tu entende da onde tu veio, pra onde tu vai, né? Vai ter outros vídeos falando sobre isso. Mas quando tu entende tudo isso, simplesmente o sofrimento acaba. E aí que vem um detalhe. Aonde tá Deus?
Existe uma passagem na Bíblia que diz assim: procurai primeiro o reino dos céus, e o resto... Não, procurai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Aí as pessoas vão pra igreja. Eu não tô dizendo que é errado ir pra igreja, eu vou na igreja. Na evangélica, né? Eu vou na igreja. Mas Deus, Ele é tudo. Ele é todos. Então, não necessariamente que eu preciso ir na igreja pra estar com Deus. Sabe por quê? O reino dos céus, Jesus disse, está dentro de vós. Isso me perturbou durante muitos meses. Porque eu comecei a seguir, uma das pessoas que eu comecei a estudar com ela foi o Pablo Marçal. E o Pablo fala muito sobre identidade. Eu acho que eu passei uns 5 meses olhando só vídeos do Pablo para entender o que ele queria dizer sobre as camadas da identidade. Que busca, gente. Porque enquanto tu não descobrir quem tu é, tu não vai prosperar. E não sei o quê, e não sei o quê. E lá fui eu. Quem eu sou? Quem eu sou? E eu ficava, quem eu sou? Meu Deus, me ajuda, quem eu sou? Eu nem vou falar aqui a quantidade de vezes que eu repeti essa frase. Meu Deus, me ajuda, quem eu sou? E o Pablo dizia assim, pula pra dentro. Tu tem que olhar pra dentro. O caminho é pra dentro. E outras pessoas dizendo, é pra dentro, é dentro. Respostas, é dentro. E eu dentro da onde? Dentro de mim. Mas dentro de mim, o que tem dentro de mim? Gente, o dia que a minha ficha caiu, o dia que eu entendi o que era olhar pra dentro, o dia que eu despertei, eu nunca vou me esquecer. Eu chorava de alegria. E todo mundo dizia que Deus está dentro de nós. Só que a ficha não caía. Porque eu achava assim, Deus está dentro de mim porque eu amo a Deus, Ele está no meu coração. Mas não é isso. Lembra que tu é uma gotinha do todo? Isso é olhar pra dentro. Isso é pular pra dentro. Porque simplesmente a mente toma conta e tu esquece quem tu é. Então tu não sabe quem tu é. Mas o dia que a tua ficha cai, foi incrível. Eu não sei explicar em palavras o que eu senti, mas foi incrível. E quando eu entendi isso, que eu sou um pedacinho de Deus, porque tu imagina, se só Deus encarnasse para viver e curtir tudo isso que Ele criou, Ele ia ser sozinho. Então Ele criou o ser humano e colocou um pedaço dele em cada um para que ele pudesse viver de todas as formas, todas as experiências possíveis através de nós. E aí eu entendi quando muitos diziam assim, deixa Deus viver através de você. Porque é Deus vivendo através de você. Porque, gente, não existe Karine. Não existe Karine. Você, João, Maria que tá aí do outro lado. Não existe. Isso é só um nome, tá? Dado ao corpo para ser identificado aqui pra gente poder se comunicar. E a mente é uma ferramenta que Deus te deu para que tu pudesse tomar as decisões. Só que não é tu que toma a decisão. É Deus tomando a decisão. E como é que eu sei
o que eu devo decidir. Você já ouviu alguém dizer assim, eu sou muito intuitiva? Nossa, tenho muita intuição, eu sigo minha intuição, sigo meu coração. Isso é Deus falando. É Deus dizendo assim, ó, é assim, vai aqui. Porque a intuição é aquele pensamento que vem com a foto do acontecimento e aquele sentimento que te dá um baque. Isso é intuição. Nossa, eu sou muito intuitiva. Quantas vezes eu segui minha intuição e deu certo? E quantas vezes eu deixei de seguir e deu tudo errado? Porque ele já sabia. Ele sabe o caminho, só que ele não vai falar contigo em palavras. Aí tem vários nomes, né? Eu sou, eu superior, meu eu maior, Espírito Santo, o todo, vácuo quântico, universo, centelha divina. E ele tá aí mesmo. E buscar essa conexão com ele é meu foco agora. Porque na verdade, tu não é que tu vai se conectar com Deus, mas tu vai te alinhar ao que tu realmente é. Porque não existe eu e você. Existe um que tá espalhado, vivendo essa experiência humana. Hoje eu entendo por que eu olhava os vídeos da Thelma Moura e toda vez que ela dizia que é Deus vivendo através de você, é Deus vivendo uma experiência humana através de você, ela enchia os olhos de água, gente, ela chorava e aquilo me emocionava, me tocava. E eu dizia, eu queria tanto enxergar o que ela enxerga, eu queria tanto ver o que ela vê. Eu queria tanto sentir esse amor que ela sente, mas não invejando, mas desejando esse contato com Deus. Sabe? Porque... E vocês podem notar que quem faz vídeos falando sobre esse assunto, geralmente passou muita necessidade, muita dor na vida e tem a vida completamente restaurada. Por quê? Porque Deus é tudo. Deus é o todo. Deus é amor. Então, automaticamente, tu olha para as pessoas diferentes na rua. Eu comecei a sentir isso. Ao invés de ser intencional, eu dizer, não, eu vou olhar para as pessoas com amor. Não, não é intencional. É automático. Quando caiu a minha ficha, eu comecei a... Quando eu ia na rua, eu olhava até o vizinho que eu odiava. Porque ele tá sempre sentado na frente, cuidando da vida dos outros. E eu dizia assim, gente, esse homem não tem nada pra fazer. Gente, no dia que caiu minha ficha e eu bati o olho nele, eu senti um amor tão grande por esse homem. E eu dizia assim, ele aqui tá certo. Porque ele não cuida da vida dos outros. Ele senta na frente da casa e fica contemplando. Ele contempla o cachorrinho que passa, ele contempla o avião que voa, a nuvem, o sol, a chuva, ele contempla as árvores, e é isso. O Pablo Marçal, por exemplo, ele diz muito assim que tudo que ele sabe, tudo que ele aprendeu, que ele é um cara fora de série, ele tem uma sabedoria sério, assim, ó, eu admiro muito a sabedoria que ele tem. Só que realmente ele tá certo quando ele diz que se tu simplesmente parar e contemplar a natureza, tu começa a entender, muitas fichas começam a cair. Eu vou falar mais sobre isso, só que esse vídeo já tá muito longo. Eu vou falar mais sobre isso no próximo vídeo. Eu vou falar mais sobre isso. Não dá pra falar tudo num vídeo só, né? É um assunto muito complexo. Que nem ontem eu mandei um áudio pra uma amiga minha e eu disse pra ela, eu vou tentar resumir o máximo, porque se eu for falar tudo, eu vou ficar mais de 2 horas aqui falando. E assim mesmo o áudio deu uns 10 minutos. Então imagina esse vídeo.
E pra ela eu não contei uma parte da minha história, então eu só falei dessa parte. Então imagina, né? Tem que fazer um vídeo falando só dessa parte. E, sinceramente, o meu maior desejo, de verdade, do fundo do meu coração, é que todas as pessoas da face da terra despertem pra isso. E saibam quem elas são. Eu desejo do fundo do meu coração. Se esse vídeo caiu pra você, é porque alguma razão tem. E se tu não entendeu nada do que eu falei, é porque não é a hora ainda. Porque muito eu assisti vídeos como esse que eu tô fazendo aqui, e eu não entendi nada. Mas hoje, se eu pegar a Bíblia pra ler, que é uma coisa que eu nunca entendi, graças a Deus, hoje eu tenho olhos pra ler. Tem um jeito de tu entender melhor isso. Sabe quando vem um pensamento na tua cabeça? Quem é que percebe que tu tá pensando? A gente se identifica com a mente, a gente acha que é a gente que pensa. A gente acha que nós somos os nossos pensamentos. Mas quem é que identifica que a mente pensou em algo? Ah, eu tava pensando nisso agora. Quem é que identifica o pensamento? É a essência. Tu não é teus pensamentos. Tu é a essência por trás dos pensamentos. Imagina que esse carrinho aqui é um pensamento que tu teve. E que essa forma é a essência. Olha a diferença de tamanho. Mas imagina uma coisa muito maior, que tá ligada a um corpo que pensou. É muito complexo. Eu não entendia nada. Mas foi ao longo do tempo, foi ao longo de muito estudo, 3 anos de estudo, e eu ainda não aprendi tudo. Eu ainda não consegui me conectar com a minha centelha. Não, me conectar eu consigo, mas escutar. Eu vira e mexe, eu tinha intuições. E hoje eu não tenho mais. Mas eu só tenho intuição quando é pra fazer um vídeo como esse. Não pra tomar uma decisão na minha vida, mas pra fazer esse tipo de coisa aqui. Como o vídeo anterior que eu fiz pro canal, como esse e como mais 2 que tá no meu coração de fazer. De o que falar no canal. E tenha em mente uma coisa. Todo desejo que tu sentir forte, eu quero muito isso, é um desejo de Deus querendo viver isso através de ti. E se tu te alinhar, despertar e entender, tu vai chegar lá. Eu vou parando esse vídeo por aqui, porque ele vai ficar muito extenso. E se você chegou até aqui, deixa um comentário pra mim saber que você chegou até aqui. E só se inscreve no canal se de alguma maneira eu contribuir para alguma coisa na tua vida. E se tu sentir no teu coração de retribuir deixando uma curtida, eu vou lhe agradecer muito, de coração. Para que mais pessoas tenham a oportunidade e a chance de despertar também, porque isso é muito importante para a evolução da alma e do espírito. E no próximo vídeo eu vou continuar falando desse assunto, daí eu já não vou mais falar da minha história, eu vou falar só desse assunto, para que esse vídeo aqui não fique tão comprido, tá bom? Eu agradeço de coração quem chegou até aqui. Um beijo e eu amo vocês. Até mais.